Eu quero aproveitar também e falar um pouquinho dessa cirurgia de Lula, né? Às vésperas de operar o quadril, o presidente também está com a agenda bem cheia. Mais cedo, agora à tarde, ele tem um encontro com o presidente do Banco Central e eu quero chamar aí o André Anelli, que vai trazer informações para a gente a partir de agora. André, o que deve ser discutido com o presidente do Banco Central, que inclusive anteriormente participou também de um debate na Câmara, respondeu algumas perguntas, a gente vai trazer tudo isso aqui, mas eu gostaria que você falasse da agenda primeiro. Bem-vindo. Isso mesmo, Evandro. Boa tarde para você, boa tarde aos debatedores e também a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Essa agenda do presidente Lula com Roberto Campos Neto, reunião que acontece logo mais aqui no Palácio do Planalto, está prevista para 5h30 da tarde, mas tudo indica que ela vai atrasar bastante. Isso porque, nesse momento, o presidente da República continua reunido com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Os dois estão debatendo a respeito de ações que o governo federal pode acabar tomando em relação aos problemas climáticos que o estado vem sofrendo, em especial o ciclone extratropical recentemente, que acabou deixando pessoas mortas e também desabrigadas. Então o presidente Lula ainda se dedica a essa agenda e logo depois, então, mais tarde, é que está previsto esse primeiro encontro com o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, e deve ser um encontro, viu, Evandro, de assuntos institucionais. Os dois devem acabar falando a respeito do cenário econômico brasileiro e também questões relacionadas à governança econômica por meio do Executivo. A pauta especificamente ainda não foi liberada, não foi divulgada a respeito desse encontro. O que a gente sabe é que esse encontro entre Roberto Campos Neto e Lula acontece a pedido do presidente do Banco Central, depois que ele almoçou dia desses com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Esse almoço aconteceu, inclusive, um dia após a decisão do Comitê de Política Monetária, o Copom, acabar reduzindo em mais meio ponto percentual a taxa Selic, ficando, portanto, agora em 12,75%. A partir daí, criou-se um cenário favorável entre, primeiramente, Fernando Haddad e Roberto Campos Neto, que acabou, então, o ministro da Fazenda possibilitando essa reunião que acontece logo mais com o presidente Lula aqui no Palácio do Planalto. Seria basicamente uma reunião institucional para acabar colocando então panos quentes em toda aquela crise que foi gerada nos primeiros meses do mandato do presidente Lula, em especial no primeiro semestre, quando o Lula acabou fazendo diversas críticas em relação ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e também à independência da autarquia. Isso porque a autarquia acaba não sendo submetida ao Executivo Federal e tem essa autonomia, então, para determinar, inclusive, a taxa básica de juros. O que se espera é que haja panos quentes em relação a essa reunião sobre todas as crises que já passaram, uma vez que o Banco Central, nas últimas 2 reuniões do Copom, acabou optando, então, por reduzir a taxa básica de juros, assim como apelava não só o presidente Lula, mas também pessoas ligadas a ele. Por enquanto, essa reunião que vai, portanto, restabelecer o diálogo entre o Executivo e também o Banco Central, por enquanto não começou essa reunião e a expectativa é que ela atrase bastante por conta da agenda do presidente Lula. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Agora, às 5h29 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco esperamos vocês. Vamos falar de Campos Neto e Lula. Como mencionou o André Anelli, houve muita crítica feita pelo presidente da República, direta e indiretamente. Essa conversa é necessária nesse momento, hein, Alan Gani? Não é necessária porque o Banco Central vem fazendo um excelente trabalho no combate à inflação. Ou seja, independentemente do que diz o presidente da República, o Banco Central, independente, se mantém. Perfeito. E, aliás, o Banco Central é independente, então essa conversa é inócua. O presidente Lula vai pedir o quê? Para acelerar o ritmo de queda da taxa de juros? Veja que a taxa de juros, ela começou a cair desde que a inflação estivesse controlada. E a inflação agora, embora esteja ainda acima do centro da meta, a inflação está mais bem controlada e isso possibilitou a queda da taxa de juros. Parabéns ao Banco Central, que não cedeu a nenhum tipo de populismo. E isso, Piperno,
beneficia o governo. Por quê? Porque o combate à inflação, quem capitaliza politicamente? É o governo, não vai ser o Banco Central. Uma das poucas coisas que funciona nesse governo, Peperno, se chama Banco Central. O Campos Neto, ele parece um Messi no time da Argentina, carregando o time das costas sozinho, né? O Banco Central é o Messi. Eu quero até aproveitar porque o presidente do Banco Central mais cedo participou de uma audiência na Câmara para responder sobre algumas questões que estão sendo propostas pelo governo federal. E ele falou, inclusive, eu quero fazer essa ligação aqui, que o Banco Central é parceiro, se referindo ao governo federal, Fábio Piperno. Tem muita ligação do que está trazendo aqui o Alan Gani. Então, ele falou que o Banco Central é parceiro, elogiou mais uma vez, pela 10ª vez aí, o Fernando Haddad, mas ele também tentou lá se justificar por um pequeno erro de cálculo, né, de mais de 12 bilhões de dólares, daquela questão do fluxo cambial entre o fim de 2021 e o final de 2022, e que muita gente achou que teria sido muito estranho aquele erro no momento aí em que o governo anterior usava, né, números robustos, até para dizer que a sua política tinha sido um sucesso. Outra coisa. Aí foi. Isso é mais que discutível, né? Muito mais que discutível. Outra coisa. É um Banco Central que, além desse pequeno erro de quase 13 bilhões de dólares, também teve prejuízo espetacular aí em 2022. Algo que até hoje não está lá muito bem explicado. Mas, enfim, deixando isso de lado, Roberto Campos Neto saiu dessa reunião na Câmara, hoje, quase como um comunista. Porque, veja, ele defendeu a taxação dos super ricos. Sim, defendeu. De offshores. Acha que a alíquota tinha que ser até maior do que foi proposta pelo ministro Fernando Haddad. Ele falou, não, tem que ser de 10%. Ele falou isso. Então, veja como o Brasil é um país engraçado, né? Roberto Campos Neto hoje foi praticamente um comunista e defendendo a taxação dessa turma toda. E anteontem, o liberal Zema, ontem, elas conseguiu aprovar um aumento do ICMS lá em Minas Gerais para produtos ditos supérfluos. Então, diga. E nós estamos de volta para a rádio e discutindo, inclusive, a proposta, né, a conversa de Campos Neto com o presidente Lula e também de uma participação de Campos Neto na Câmara dos Deputados, respondendo sobre a taxação dos super ricos. Vamos lá, fala, Dávila. Piperno, primeira coisa, que ninguém é contra a taxação de super rico. Ninguém da direita é contra. Mesmo? Calma, deixa eu explicar. Porque a taxação do super rico, o que nem é um termo que diz super rico, porque se for para o super rico não ia dar dinheiro para nada, porque o super rico seria muito pequeno, é uma taxação que pega muito mais do que o super rico, pega inclusive pessoas como você que tem dinheiro aplicado. Então o ponto é o seguinte, a lógica por trás disso é que precisa taxar mais a renda e menos o consumo. Este é o ponto. Não é um ponto da direita ou da esquerda, esse é um ponto consensual de como é que deve ser taxação no mundo. Por que não foi feito antes? Ninguém é contra isso. O problema é que para taxar super rico, precisa diminuir a carga tributária da pessoa jurídica e do mundo dos negócios. E o que esse governo faz é sempre esse golpezinho, é ignorar o que precisa ser feito, que é reduzir a taxação das empresas brasileiras para poder taxar mais a renda. Então o que eles querem fazer? Eles querem taxar a renda e manter a taxação alta das empresas. Isso é um desastre. A reforma tributária, ela é calibrada para se reduzir o imposto sobre o dinheiro produtivo que está na empresa, que está investindo, para aumentar os impostos sobre renda no momento em que você retira o dinheiro da empresa e põe no bolso. E é correto isso. Roberto, não tem nada de comunista isso. Isto é o que tem que ser feito. Claro que é o que tem que ser feito. Então, primeiro é o que não fizeram antes. E o segundo ponto, que é Mas está guardando isso há muito tempo. Não, peraí, não está sendo feito porque nós estamos discutindo uma reforma tributária para reduzir o imposto sobre as empresas. As coisas têm que ser feitas de forma conjuntas, porque senão é o que o governo quer fazer, é só aumentar o tributo. Não existe a palavra, não, vamos rever o tributo de pessoa jurídica. Não existe essa conversa. Desculpa, então não pode taxar lá e manter o imposto. Esse movimento não precisa ser simultâneo. Lógico que precisa ser. A taxação do super rico. É aumento da carga tributária. É aumento da carga tributária. Porque aí vai taxar o super rico e não vai mexer no imposto sobre pessoa jurídica e nós vamos continuar sendo o país emergente que mais paga imposto no mundo. Então precisa fazer a reforma tributária
de uma forma correta. Então, está certo o que o Roberto Campos Neto diz. Mas o mais importante aqui é o seguinte, é a credibilidade da política monetária versus a política econômica. Por que a política monetária no Brasil tem tanta credibilidade? Pela forma de quem? Técnica, pela forma transparente que as decisões são tomadas. Todo mundo sabe como é que o Banco Central age, todos os votos de cada um dos seus diretores explicados na ata. Isso trouxe estabilidade para a política monetária brasileira. Isso acabou com os sustos que nós vivíamos de política monetária no Brasil. E por isso que a política econômica goza de tão pouca credibilidade. Por que isso? Você faz um teto de gasto e começa a furar o teto de gasto. Você fala que vai cortar despesa, não corta nenhuma despesa. E isso coloca em risco a credibilidade da política econômica, que eu espero que o Roberto Campos fale ao presidente Lula, que se essa irresponsabilidade da política econômica continuar, os juros vão voltar a subir no próximo ano. Segredo. Tenho entendido que a reunião foi solicitada pelo presidente do Banco Central. Sim. E me parece que vai levar um chá de cadeira um pouquinho. E isso pode ser uma questão política do presidente dizendo, olha, você quer a reunião, eu te atendo, mas vai ter que esperar um pouco. E o político utiliza muito isso, deixar sentado aquele que não tem a prioridade na sua agenda como para mostrar quem manda e quem obedece. E tem claramente uma situação do presidente Lula nas críticas que recebeu o Campos Neto durante a maioria dos primeiros 6 meses, depois atenuou um pouquinho, agora não deveria ter motivo, porque a taxa está caindo, mas tem uma observação em termos dessa questão do super rico, 6, 10% é irrelevante, porque a maioria das pessoas que são ricas, se tem uma coisa que não são idiotas. E tem outra questão que se chama planejamento tributário, em que trabalha um monte de pessoas tributaristas, muito focados, muito especializados, que vão orientando essas pessoas a colocar os endereços fiscais onde menos carga tributária tem. E aí, lembro claramente agora, muito pouco tempo atrás, quando surgiu a possibilidade de que essa taxação seja na Argentina, Galperin, que é o dono do Mercado Livre, saiu, foi para o Uruguai. Falou, aqui não vou ficar, vou para o Uruguai. Por que isso? Porque ninguém quer que tomem coisas deles. Compartilho com Dávila. Não tem problema de taxar a renda, deveria diminuir a taxação do consumo. Isso, inclusive, expande a economia também, muito mais. E permite que aquele que aumenta a sua atividade econômica, aumente a sua renda pela escala, e não necessariamente pela taxação que ela possa ter.